Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Davi e eu estou aqui com o Natanael novamente para continuarmos ao estudo do capítulo 9 do Kitsur Shulchan Aruch. E antes de nós iniciarmos, quero convidar você a compartilhar os nossos vídeos, ir à nossa página, se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos que você assistir também. Porque dessa forma você receberá todas as nossas atualizações e saberá os nossos cronogramas que nós temos preparado para vocês. Vamos continuar no artigo 7. Verificação e separação dos fios do tzitziot. Verificação e separação dos fios do tzitziot. A pessoa deve verificar os tzitziot antes de vestir o talit. Para certificar-se de que estão corretos, é necessário examinar inclusive os fios que passam pelo orifício e os contornos. Os fios pendentes são separados uns dos outros, para não ficarem entrelaçados. Que chega atrasado à sinagoga não precisa verificar e separar o tzitziot. Se isso fará com que a perca da oração com o público. O artigo 8. Bênção sobre o talit e como vesti-lo. A bênção deve ser recitada antes de cumprir o preceito. Em seguida, o mandamento deve ser realizado sem demora. Ao segurar o talit com as mãos, a pessoa deve tensionar que fomos santificados com este mandamento, para lembrarmos sempre de cumprir todos os preceitos conforme foi dito, e as vereis, os tzitziot, e lembrareis de todos os mandamentos de Deus. A bênção de Lehidatef Batzitzit é recitado de pé. Em seguida, deve-se pôr logo o talit sobre a cabeça, cobrindo até a boca. Posteriormente, o talit é erguido acima dos ombros e a pessoa envolve-se à maneira dos ismaelitas, permanecendo assim pelo tempo necessário para caminhar 4 cúbitos. Enquanto isso, é recitado o versículo Ma Yakar, que é o Salmo 36, verso 8. Depois o talit pode ser retirado de cima da cabeça. Por respeito ao mandamento, deve-se atentar em não deixar o tzitziot arrastarem no chão. Para que isso não ocorra, os fios devem estar erguidos e podem ser colocados por dentro do cinto. Interessante aqui que aqui ele mostrou uma forma de colocar o talit, sabendo que existem outras formas diferentes, depende da linha judaica, de colocar o talit. Então você pode encontrar explicações diferentes, não que seja um certo ou errado, mas sim maneiras distintas e diversas de colocar o talit, desde que sigam as prescrições básicas na colocação dela. Artigo 9, que fala bênção sobre o talit e catã. A bênção do tzitzit só pode ser proferida de dia e não à noite. A princípio, deve-se atentar para só recitá-la quando está claro o bastante para distinguir entre o branco e o azul celeste. Caso a pessoa tenha vestido o talit, catã, à noite ou antes de abluir as mãos, quando não é permitido recitar a bênção, será preferível esperar pela colocação do talit gadol e tensionar que as bênçãos sobre este sirva para incitar a do talit catã. A pessoa que não possui talit gadol deve recitar a bênção de al mitzvah tzitzit. Ao vestir o talit catã de dia após a ablução das mãos, caso o vista antes de poder recitá-la, então após o amanhecer ou depois de al mitzvah tzitzit. No entanto, quem dorme vestido com o talit catã não tem como recitar a bênção pela manhã. A solução que resta é tensionar a hora de proferir a bênção do talit gadol, que a bênção recaia também sobre o talit catã. Vamos ao artigo 10, no capítulo 9. Quando se retira o talit temporariamente ou quando cai e deseja se vesti-lo novamente. Não é necessário voltar a proferir a brahá do talit após tê-lo tirado momentaneamente, com o intuito de vesti-lo logo depois. Por exemplo, ao ir ao banheiro, visto ser legal, permitido entrar com o talit no banheiro e, portanto, isso não é considerado uma interrupção com relação a esta bênção.
Entretanto, se a pessoa tira sem a intenção de vesti-lo, logo depois, mas muda a ideia de querer vesti-lo novamente, é preciso recitar a bênção de novo. O talite cai de forma não intencional, mas uma parte permanece vestida sobre o corpo. Não é preciso repetir a bênção, mesmo que a maior parte tenha caído. Porém, é preciso repetir a bênção ao vesti-lo outra vez, quando ele cai totalmente, mesmo quando a pessoa segura com a mão, impedindo que caia no chão. Porque o mandamento é de vesti-lo sobre o corpo, e não de segurá-lo com a mão. Quando isso ocorre no meio da oração, nos trechos em que não é permitido interromper, a pessoa deve vesti-lo logo e recitar a bênção depois, quando puder falar, segurando então os tzitziot. Uma coisa importante aqui, que esse ir ao banheiro, não tem problema entrar com os tzitzit, que está entre aspas aqui, né? Entre parênteses. Porque tem uma nota falando relacionado, que ele está falando talit katan. Como nós falamos no vídeo anterior, na primeira parte, existe o talit gadol, que é o chalé de oração, que se veste apenas para orar, e o talit katan, que é o tzitzit, aquela camisa que se usa por baixo, que se usa durante o dia todo. Então, esse talit katan, que é o tzitzit, não tem problema você entrar no banheiro e tomando os devidos cuidados, respeitosamente com ele. Mas o talit gadol, que se usa para oração, esse você não pode entrar no banheiro. Só para esclarecer, para você não ficar confundido aí. Ah, mas pode entrar com o talit no banheiro? Não, com o talit gadol, com manto, não pode. Mas com o tzitzit, camisa, esse pode. Artigo 11. Quanto a usar um talite que não nos pertence e recitar a bênção, é permitido vestir eventualmente um talite de outra pessoa para rezar, mesmo sem notificá-la, porque provavelmente ela ficará contente por uma boa ação ter sido feita com pertence seu, quando isso não lhe causa prejuízo. Portanto, quem for usá-lo não deve sair do local, já que pode ser que o dono do talite não goste. Se o talite está dobrado, ele deve ser devolvido do mesmo jeito. Todavia, no Shabat não se deve dobrá-lo. Então, como não é permitido dobrar roupa no Shabat, confiamos que o amigo irá perdoá-lo. Não se sabe ao certo se alguém que solicita o talite do amigo ao ser chamado a Torá precisa recitar a bênção antes de vesti-lo. Portanto, a pessoa que solicita deve tensionar que não o está adquirindo. Nessa forma, todos concordam que não é preciso proferi-lo. No entanto, ao pegar o talite da sinagoga, é preciso recitar a bênção, mesmo que só utilize quando chamado a Torá, porque é como se fosse seu. O artigo 12 agora. De que material devem ser feitos os talit e os fios do tzitzit? A lã, de acordo com a Torá, e os legisladores é a lã de ovelha e de carneiro. O indivíduo temente a Deus não deve recitar a bênção em talit urdido na vertical com lã e na horizontal com algodão ou seda, e vice-versa. Porque há legisladores que opinam que fios de tzitzit, de lã, só isentam um talit do mesmo tecido. Similarmente, não se recita a brahá sobre um talit de seda com os fios de lã. Todavia, é possível vestir o talit de lã e recitar a brahá sobre ele, e tensionar que a brahá sirva para o talit de seda, depois tirando-o e vestindo-se com outro. Entretanto, se tanto o talit quanto os fios do tzitzit são de seda, é permitido recitar a bênção. Fios de tzitzit de seda não são comuns, nem em nossos países, pois é exigido que os fios estejam urdidos com o propósito de serem usados para o mandamento do tzitzit. Não se urge fios de tzitzit com lã e seda misturados, porque fica estabelecida uma dúvida ainda maior. Artigo 13 agora.
Artigo 13 que diz: se os fios do tzitziot se romperem. Então o que vamos fazer? No caso de romper-se um dos 4 fios que se duplicam em 8, restando a medida que dei a neivá, ou seja, 4 polegadas, ou de romperem 2 fios, restando em cada uma medida de 4 polegadas, são aplicadas as seguintes regras. Se os outros 2 fios tiverem o comprimento correto, o preceito será legítimo. Então, regra A. Mas não será legítimo quando romperem 3 fios, mesmo que sobre o comprimento de 4 polegadas em cada um e o outro tenha a medida correta. Ou quando romperem um fio e não sobrarem 4 polegadas, ainda que outro 3 tenham o comprimento correto, excede o do último caso. Portanto, ao romper um dos 8 fios pendentes, mesmo que até a saída do último nó, é evidentemente que estará legítimo, porque a cada um dos 8 fios pendentes corresponde à medida do fio, e ainda remanescerá na outra metade a medida de 4 polegadas ou mais. No caso de romperem 2 fios sem que reste cada uma medida de 4 polegadas, então, se for possível que os 2 fios sejam a mesma, o tzitzit não é legítimo. Todavia, o tzitzit será legítimo quando se tiver a certeza que os 2 fios são diferentes. Por exemplo, se os 2 fios que romperem estão do mesmo lado e houve o cuidado na hora da colocação de não misturar os fios de um lado com o do outro lado, conforme explica no artigo 5, portanto, os fios de outro lado têm de ser a mesma medida, igual ou superior a 4 polegadas. Os fios rompidos na altura do orifício não estará legítimo. A regra de que um fio rompido estará legítimo quando resta o tamanho de 4 polegadas só é aplicada quando os fios têm a medida correta na hora da colocação. Mas quando até mesmo um dos fios estava curto demais na hora da colocação, o tzitzit não será legítimo. Então aqui é interessante. Então marque capítulo 9, artigo 13. Isso é importante, porque é comum arrebentar os fios do tzitzit, né, do talit gadol ou do katan, e você não sabe se ainda é legítimo ou não, se é kasher ou não. Então, com esse artigo, eu vou explicar isso. Quando ainda ele está legítimo, você pode usar, ou quando você tem que trocá-los, porque não é mais legítimo o seu talit. O artigo 14. Desmanche as tranças. Os fios de tzitzit precisam ser torcidos. Consideramos toda a parte destorcida sem o fio, como se ele estivesse rompido a partir desse ponto. Portanto, não conta para a medida de seu comprimento. Então aqui nós finalizamos essa segunda parte no artigo 14 e vamos dar seguida no próximo vídeo a finalização desse capítulo 9, que é referente sobre tzitzit, as franjas. Não se esqueça, deixe o seu gostei, sua curtida aí, compartilhe nas suas redes sociais e também inscreva-se no nosso canal para você receber e não perder nenhum vídeo nosso aí e nenhuma informação da nossa comunidade.